E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Que Deus, nosso Pai, possa estar com todos nós, que hoje possamos estudar juntos esse livro maravilhoso que é Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Caríssimos ouvintes, com muita alegria que retornamos aqui, a fim de continuarmos a nossa leitura, as nossas meditações nessa obra Nosso Lar. E nós paramos no 18º parágrafo. Só que antes de continuarmos, Tereza ficou com uma dívida do último programa. Isso é verdade, eu fiquei com uma dívida do último programa. Eu comentei que quando a gente, no mundo espiritual, se arrepende do que fez e consegue reformar pensamentos, atitudes, trabalha no bem, a gente garante uma infância, mas sem muitas dificuldades. E aí eu tinha comentado que era no livro Ação e Reação, mas eu não me lembrava do capítulo, e é o capítulo 7 do livro Ação e Reação, e eu vou fazer uma pequena leitura, porque é uma informação muito importante para todos nós, não é? Nesse livro, o instrutor é o Druso, mas quem está falando com o André Luiz é o ministro Sânzio, um ministro de Nosso Lar. E no meio da conversa, ele fala assim: é justo lembrar que o nosso esforço de autorreajustamento na vida espiritual antes da reencarnação, na maioria das circunstâncias, ameniza-nos a posição, garantindo-nos uma infância e uma juventude repletas de esperança e tranquilidade para as recapitulações a se efetuarem na madureza. Exceção feita, naturalmente, e aí ele vai falar daqueles que estão em expiação muito séria, que mesmo tendo trabalhado, estudado no mundo espiritual, às vezes imploram desde a infância, um reajuste mais difícil. Está muito bem explicado nesse livro Ação e Reação. Sim. Muito bem esmiuçado. O regime de sanções. Sanções e auxílios, Isso. Voltando ao Nosso Lar. Voltando então à leitura Nosso Lar. Então estamos no capítulo 4, né? No final do capítulo 4 e no parágrafo 18º parágrafo, né? Retornando à leitura do 18º parágrafo. Foi então que o generoso Clarencio, sentando-se no leito ao meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos e falou comovido: ó, meu filho, não te lastimes tanto. Por quê? Ele disse porque o André Luiz estava se lastimando com arrependimento, o sentido de arrependimento pelo que ele podia ter feito de melhor, né? E na maneira, e já reconhecendo o erro, também a maneira como ele estava sendo tratado, com carinho e com amor, que dói muito, que o mesmo falou. Ele preferia levar bronca porque doeria menos, porque aí com carinho e com amor é outra face que Jesus nos ensinou a oferecer, que a gente não faz ainda, né? Mas a gente ensinou, e dói mais, né? Então ele continua assim: busquei-te atendendo a intercessão dos que te amam, dos planos mais altos. E nós comentamos sobre essa situação de intercessão, que é nada mais, nada menos do que a oração, a prece. E dos que te amam, nós vamos ver posteriormente que é a mãezinha dele, né? A Tereza comentou sobre o amor de mãe, que arromba as portas do céu, como dizia de Chico Xavier. E aí nós também falamos um detalhe dessa situação. A mãe dele, claro, que gostaria que ele saísse da situação tormentosa que ele estava imediatamente. E as orações eram feitas, já ele ainda encarnado, com certeza. E ele vai falar isso depois. Ele no hospital ainda, quase desencarnado. E depois continuou. Por que ele não saiu? Porque só quem sai, quem nos tira da situação somos nós mesmos, não é? E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Pedi e Obtereis, né?
Kardec coloca coloca um comentário sobre a questão da oração. Ele fala assim: o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna isso possível, fazê-lo. O que as mais das vezes lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Se por nossas preces, dos espíritos, lhe inspiramos essa vontade, e se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhes damos as luzes que carece, em lugar, olha agora, até Kardec coloca em letra diferenciada, aqui para nós prestarmos mais atenção ao que ele vai dizer agora. Em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, o que é isso? Tire ele de lá porque é meu filho, ou porque é uma pessoa que me fez muito bem e agora está assim, torna-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, a de amor e caridade. Execução em que, desse modo, ele nos permite praticar, quando dando nós mesmos com isso uma prova de caridade. Porque a inspiração da vontade sempre vai nos ter, sempre nós vamos ter, nunca nós vamos estar sozinhos, seja desencarnado numa situação tormentosa, de umbral ou não, ou encarnado, mas sozinhos nós nunca vamos estar. A inspiração, a vontade, a força e a coragem, eles nos inspiram a ter. Agora, a decisão sempre é nossa. O André Luiz só saiu de lá quando se resolveu. E aí continua. Ele continua assim. O Clarence continua falando com ele. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato, mantendo-se tranquilo no exame das próprias faltas? E aí, Tereza, vem um detalhe aqui. Olha só. Olha, ele está meio que chamando a atenção do doutor. Você não quer desejar gratidão pelas preces que estão fazendo por você, mantendo-se tranquilo. Aí você tem um filho que passa num concurso ou arruma um bom emprego em outro estado. Faz de conta que nós não temos internet, não temos WhatsApp. Não existe ainda o WhatsApp. Porque agora tem o WhatsApp, né, Tereza? Agora é mais fácil. Tem o WhatsApp. Então, seu filho foi lá para o Amazonas. Você mora no Rio de Janeiro. Ou você mora no Rio Grande do Sul. Foi para o outro extremo. Ele só pode se comunicar por carta. E aí ele chega lá, eu estou sofrendo muito, que eu estou com saudade de vocês, não consigo comer direito, não me alimento, estou sempre chorando. Aí a carta vem. A carta demorava um pouquinho a chegar, né? O correio nosso é muito bom, né? Graças a Deus, mas ela demora um pouquinho. E aí, 2 cartas por mês, na boa vontade. Aí no segundo mês, a mesma notícia. Como é que o pai e a mãe ficam? Como é que os pais ficam? Felizes? Não. Ficam atordoados. É a mesma coisa. Então, agradecimento, porque as lágrimas, a intranquilidade do André Luiz faz com que aqueles que o amam, que fazem prece por ele, sofram. Então o Clarence está pedindo, olha, você quer ser grato por aqueles que estão fazendo prece para você há muito tempo já, esperando você se melhorar, para demonstrar gratidão a eles, mantendo-se tranquilo. Porque numa situação dessa que nós demos exemplo, a pessoa podia até chegar lá no outro lugar e tá mal, mas escreveria ao contrário, está tudo bem aqui, está tudo ótimo. Para manter tranquilo os outros, é pensar no outro primeiro do que nós, né? Eu acho que o desespero, né, de muitos de nós quando erramos, é porque a gente acha que a justiça divina é igual à nossa. Porque a nossa justiça, ela, como diz Emmanuel, ela tem a moldura da vingança. A gente, quando pede justiça na Terra, está pedindo vingança. Na realidade, esse é o nosso sentimento. Mas não é o de Deus. Até porque a justiça já está sendo feita, né? A justiça de Deus é uma justiça com a moldura da misericórdia, da bondade, do amor. Então a gente se desespera porque a gente acha que Deus age da mesma maneira que nós agimos, que a gente quer, quero justiça, mas a gente quer vingança. Então, muitos de nós, muitas das vezes, entramos em pânico, né? Ficamos muito desesperados quando erramos, porque a gente acha que
o Deus ainda, aquele Deus que foi apresentado na Bíblia, aquele Deus dos exércitos, que Jesus vem modificar dizendo que é nosso Pai, a gente tem que se lembrar disso também. Allan Kardec fala, Tereza, que é um Deus que queria ser temido, mas que agora quer ser amado. Isso. Então, e o maior intercessor de nós todos é Deus. Ele é o que mais, e Jesus, que cuida de todos nós, que somos suas ovelhas aqui na terra, ele é o que maior intercede por nós o tempo todo. E a justiça de Jesus também, Jesus não julga quem quer que seja, muito menos condena. O que ele faz é nos alertar para a nossa responsabilidade. Ontem eu estava procurando um texto até para o estudo de hoje, um livro do irmão X chamado Crônicas do Além-Túmulo, que o irmão X tem uma conversa lá com um espírito superior, e esse espírito diz para irmão X o seguinte, que ele estava muito preocupado, a questão de onde é que estavam esses criminosos, tipo Gengis Khan, Alarico. Então esse espírito diz para irmão X que todos eles, esses que cometeram crimes muito bárbaros, que eles fizeram isso na ignorância. Eles eram ainda primitivos, ignorantes da lei de Deus, porque o irmão X estava escutando, né, no texto, fala que se escutava muito choro, mas então quem é que está nessas zonas inferiores? Na realidade não é Kardec relatando um sonho que ele teve, e ele diz, mas quem é que está chorando tanto? Os que estão chorando são aqueles que conheciam a lei de Deus, os religiosos, os doutores da lei de Deus. Esses é que realmente cometeram erros, não se arrependeram muitas das vezes, porque o orgulho impediu, e esses estão numa situação muito complicada. Mas por quê? Porque se esqueceram que Deus é Pai, o orgulho ainda fala mais alto do que o amor a Deus. Então eles se encontram em zonas inferiores e zonas trevosas muito complicadas. Então, às vezes, é isso que o Clarencio está pedindo para André Luiz. André Luiz, tem muitos que intercederam por você, fica tranquilo, o amor de Deus é muito grande, todos te amam, estão torcendo para você. E é essa a advertência que Clarencio faz para André Luiz, né? Exatamente. Então, continuando. Na verdade, tua posição é a do suicida inconsciente. Mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições. Então, o suicida nós já comentamos alguns programas passados, porque eles já relataram isso para ele, né? Eles examinaram e o suicídio, realmente, eles relataram todo o problema que tinha no corpo espiritual do André Luiz, que por ser o espírito inferior, ainda muito ligado à matéria, materializado, o corpo espiritual dele, que Kardec chama de perispírito, né, é a cópia do corpo somático, do corpo nosso de carne. Né? Então ele diz que a tua posição é a do suicida inconsciente. Como muitos que se ausentam diariamente da Terra, que infelizmente gastamos a energia, o quanto de energia que a gente trouxe para a reencarnação, a gente gasta em desregramentos de toda espécie. Precisamos vigiar muito isso, porque, como o Clarencio está dizendo para eles, todos nós, muitas das vezes, não conseguimos aquele título de completistas. Aqueles que fizeram tudo o que prometeram, né, antes de reencarnar, e conseguiram viver e usar aquela energia, né, aquele fluido que foi, vamos dizer assim, entre aspas, injetado nos espíritos para que eles pudessem, né, no corpo, para que eles pudessem, não no espírito, no corpo, para que ele pudesse viver um bom tempo realizando coisas boas, úteis, né?
voltando, me veio agora um pensamento, voltando àquela questão do arrependimento, Marco. Quando a gente erra, a gente tem 2 exemplos no Evangelho muito importantes de dois personagens que erraram. Sim. E um se arrependeu e o outro se não. arrependeu, eu acho que o outro se arrependeu. Não, os dois se arrependeram ao meu ver. Só que o outro se desesperou. Mas um se desesperou. É o caso, né, de Judas e Pedro. Isso. Os dois traíram Jesus. Os dois. E para mim, na minha concepção, Pedro foi... Eu amo você, também. Pedro. Na minha também. Eu amo você, pelo amor de Deus, né? Mas eu acho que você pisou mais na bola com Jesus do que Judas. A intenção de Judas era que Jesus, com todo o seu poder, ele ia sair daquela situação. Pedro não. Pedro foi mais covarde, né? Como nós. Como nós, nós somos covardes. Todos os dias, todas as horas. Mas a atitude de Pedro foi muito boa, foi muito melhor do que a de Judas. Os dois se arrependeram, mas um se desesperou e se matou. E o outro, caindo em si, chorou, não é? Porque até Jesus chorou, a gente sabe disso. Ele chorou e daí para cá ele mudou completamente o comportamento. Tanto que as 3 vezes que ele negou Jesus, quando ele reencontra Jesus no Lago de Genezaré, depois da sua morte, né? Quando Jesus aparece para ele, Jesus pede 3 vezes para ele: Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? As 3 negações, Jesus faz as três perguntas para ele. E é o que ele vai fazer durante toda a sua existência, realmente arrependido, e não ficou ali parado no choro improdutivo. Porque... E nós vamos ver isso muito bem, essa volta por cima de Pedro, vamos dizer assim, né? Que tem que ser a nossa também, na obra Paulo Estevão, né? A obra Paulo Estevão, também ditado pelo Espírito Emmanuel, também na psicografia de Francisco Cândido Xavier, essa obra maravilhosa que todos deveríamos ler e reler várias vezes, porque mostra realmente os heróis do cristianismo nascente, assim, muito mais bem, assim, na liderança de Paulo, né? Esse espírito que a gente não tem nem adjetivos, mas mostra muito bem essa volta por cima de Pedro que a Teresa está colocando, né? Ele caindo em si. É o cair em si, quer dizer, é o buscar se arrepender realmente. O André Luiz está fazendo isso aqui. Ele está se arrependendo, não sabemos se é a primeira vez, se é a segunda, se já está repetindo isso algumas vezes. Porque, como o Espírito Emmanuel diz, nós somos os campeões da promessa. Prometemos, reencarnamos. Na hora que entramos no corpo é outra situação, né? Mas estamos aqui para vencer, com certeza. Então, continuando. Ele continua falando exatamente do arrependimento, né? Acalma-te, pois, aproveita os tesouros do arrependimento. Guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Exatamente o que a Teresa colocou. O exemplo de Pedro e Judas. Isso. Judas, no afã de querer ver seu mestre na liderança do povo e tomar o governo romano, está muito bem explicado no livro Boa Nova, ditado pelo espírito Irmão X, Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier também, livro Boa Nova. E eu não lembro qual capítulo, mas está lá. E ele diz, a aflição não resolve problemas, que foi o caso de Judas. Só piora, né? Só piora, que o grande erro de Judas, o grande erro foi o suicídio. Aqui interessante quando o André Luiz coloca, né, a questão do... Quando o Clarencio fala para ele, o seu arrependimento foi tardio, porque ele só se arrependeu depois da desencarnação. Mas a gente pode fazer esse arrependimento, né, encarnado. A gente tem 2 espíritos que fizeram esse trabalho de arrependimento encarnados, que é Paulo de Tarso e Maria de Magdala. Os 2
cometeram muitos erros na encarnação, no começo da encarnação, mas eles, quando conheceram a proposta de Jesus, na mesma encarnação eles se modificaram. Eles não esperaram ir para o mundo espiritual para modificar o comportamento. E os dois tinham um comportamento muito equivocado. E a gente lembra que Humberto de Campos fala que Maria de Magdala foi a primeira, teve a honra de ter sido a primeira a ver Jesus, porque ela foi a que mais se modificou quando conheceu Jesus, porque todos os apóstolos eram trabalhadores, eram homens, pessoas de bem. Ela era equivocada, ela usava a energia sexual dela de uma maneira muito desequilibrada, não é? A Bíblia fala que ela era obsediada por alguns espíritos também desequilibrados. Então, mas ela, na própria encarnação, ela se arrependeu do que fez e modificou completamente a sua vida. Tanto que Humberto de Campos vai colocar no livro também Boa Nova, que o final da encarnação dela é ajudando os leprosos, aqueles que ninguém queria, porque Jesus disse a ela que ela tinha muito amor para dar, não é? Que ela poderia ser mãe, que a mãe sabe, de alguma maneira, pelo menos a maioria sabe amar os filhos, e ela teria dito para Jesus que ela não possuía filhos, que ela nunca teve filhos da própria carne. E aí Jesus fala para ela que ela procurasse os irmãos do Calvário. E foi o que ela fez. Ela cuidou dos leprosos, ela terminou leprosa, ela queria seguir com os apóstolos, né? No livro Humberto de Campos, mas imagina se naquela época não caberia mesmo, né? Ela seguia aqueles homens, mulher e tendo levado a vida que ela levava, né? Então, foi muito discriminada. Não teve como. Mas ela não faz o arrependimento tardio que o André Luiz fez. E que muitos de nós, infelizmente, também só vamos conseguir entender, talvez, e nos arrepender de muita coisa quando desencarnarmos. Mas nunca é tarde. O arrependimento é uma coisa benéfica, quando acompanhado de uma movimentação positiva, de uma mudança de pensamento, mudança de atitude, claro, para o bem, não é? Para o serviço. Então, mesmo que a gente se arrependa só depois que desencarnarmos, não percamos de vista isso, que Deus é um Pai amoroso e misericordioso e que Ele só espera que a gente mude o comportamento, que a gente siga os passos do nosso mestre maior, que é Jesus, que é o nosso modelo e nosso guia, que a gente passe a verdadeiramente viver, pelo menos em pensamento, com as orientações de Jesus, que na minha opinião já é um grande passo. Mesmo que a gente ainda não consiga fazer o que deve, mas que a gente já pense o que é para fazer. Isso é muito importante. A gente está na fase, eu digo isso para mim, né, para mim e para os amigos, a gente está na fase da leitura da receita. A gente ainda está lendo a receita, a gente ainda não consegue colocar em prática, não é? Mas, com certeza, algumas encarnações aí para frente, nós vamos conseguir esse desiderato, com a ajuda de Deus, de Jesus e dos bons espíritos. Despedindo agora de todos os ouvintes, que Deus possa continuar nos abençoando lares de todos vocês. Muita paz. Muita paz a todos e muito obrigado pela audiência. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.